Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Podemos sentar e cantar o refrão do salmo. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra, é dele que vem o meu socorro. E meus irmãos, nós precisamos habituar-nos a isto, a irmos criando essa consciência e essa certeza dentro de nós, que o meu socorro não vem de pessoas humanas, nem mesmo de mim, nem mesmo das minhas forças. Muitas e muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas humanas. Devemos confiar nas pessoas? Sim, claro que devemos confiar nas pessoas, mas você entende até os dois sentidos mais ou menos que tem aí o confiar. Nós temos que confiar nas pessoas, mas não podemos, não devemos colocar a nossa confiança neles. O nosso apoio não pode estar neles, nós não podemos depender deles, nós não podemos ficar contando com eles. Pelo contrário, uma passagem terrível na Bíblia, onde Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu apoio. É uma palavra pesada, eu diria, é uma palavra demasiadamente pesada, mas que ela está na palavra de Deus, ela está. E a Bíblia não usa normalmente a palavra maldito, porque a Bíblia sabe do peso da palavra maldita, mas ela acaba usando e dizendo: maldito o homem que confia no outro homem. Confia nesse sentido, que põe a confiança em outro homem e faz da carne, portanto de um ser humano, de um ser de carne, faz dele o seu apoio. E a primeira leitura mostrou como Deus precisava preparar Elias para a sua missão. Até se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo, e vai valer a pena nesses dias todos você ir acompanhando, porque a palavra de Deus vai fazer uma sequência bonita. Amanhã nós vamos continuar ainda no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, amanhã nós vamos continuar, e nos dias seguintes também.
nós estamos como num recomeço. Nós hoje, no começo dessa semana, voltamos ao Antigo Testamento. Você se lembra que nós estávamos na segunda carta a Timóteo. Voltamos lá ao Antigo Testamento. E também nós estávamos no Evangelho de São Marcos. Deixamos o final do Evangelho de São Marcos e viemos agora para o início do Evangelho de São Mateus, começando com as bem-aventuranças. Então veja aí o que está no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. O profeta Elias, o tesbita, oriundo de Tesbi, de Galaade, anunciou a Acabe. Ele mesmo anunciou, ele mesmo profetizou. Foi o Senhor que o mandou anunciar: juro pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá nem orvalho, nem chuva, senão quando eu disser. E eles tiveram uma seca terrível, prolongada, na qual se realizou ao pé da letra essa palavra: não caiu chuva, nem mesmo orvalho. Quer dizer, estava seco, 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 seco. A terra estava se rebentando. Mas é que está, o próprio profeta que profetizou isso precisava estar preparado para enfrentar estes tempos. E para enfrentando esses tempos, enfrentar a sua missão, porque a sua missão era muito mais importante ainda. Deus até estava mandando, permitindo, consentindo nesta seca terrível, porque o povo tinha prevaricado. Infelizmente, Acabe, levado por Jezabel, sua esposa. Acabe era rei de Judá e de Israel, aliás. Mas acabou se casando com Jezabel, que era pagã. E ela foi mudando pouco a pouco o seu coração, seduzindo o seu coração. E Acabe tornou-se verdadeiramente um idólatra, que até mesmo construiu lugares de idolatria na terra de Israel. Era uma coisa terrível. E é claro que o Senhor não gostou nada daquilo, porque com isso o povo estava se tornando idólatra, e tornou-se mesmo. Tirou a confiança do Senhor, perdeu a confiança no Senhor, estava confiando nos ídolos, e o povo estava indo do mal a pior, porque daí também a moral, a ética, tudo foi caindo. A corrupção entrou no meio do povo, porque quando se perde a dependência direta de Deus, quando não se confia mais em Deus, mas se põe a confiança em outra coisa, eles estavam colocando a sua confiança em ídolos, em deuses que não existem, mas que estavam lá com as suas imagens, com as suas estátuas, com seus cultos. Tudo vai se deteriorando na nossa vida. Então, para que Elias pudesse fazer a sua missão, e você vai ver na sequência, Elias vai enfrentar inclusive os sacerdotes de Baal. Já havia uma infinidade de sacerdotes de Baal. Baal era o pior de todos aqueles deuses. Ele é na verdade o próprio demônio, mas cultuado como se fosse um Deus, e pior ainda, um Deus que exigia sacrifícios humanos. Mas, meus irmãos, nós estamos longe disso, não. Porque hoje o demônio está exigindo sacrifícios humanos, e os sacrifícios humanos que ele tem exigido são dos nossos próprios filhos. Eu tenho certeza que você está entendendo. Não é que nós ofereçamos os nossos filhos em sacrifício, matando-os nos altares de Baal, mas veja o que está acontecendo. Quem é que nós estamos perdendo? São os nossos filhos. Quanto coração de pai e de mãe, nesse final de semana, estava aí, constrangido, com o coração na mão, porque mais uma vez viu seu filho, a sua filha, saindo o fim de semana inteiro, e fazendo não sei quantas coisas que você pode imaginar, que seu coração de pai, seu coração de mãe, até sabe o que andou ele, o que andou ela fazendo. Nós estamos perdendo
os nossos filhos justamente no altar do Baal, o príncipe desse mundo. Estamos perdendo além dos nossos filhos na droga, na prostituição, numa vida prostituída, na bebida. Estamos perdendo os nossos adolescentes, os nossos filhos e filhas ainda novinhos, mas estamos perdendo as nossas famílias, estamos perdendo os nossos casamentos sacrificados no altar de Baal. Nós estamos vivendo os mesmos tempos de Elias. E Deus precisava preparar Elias, porque ele precisava, era necessário, Deus necessitava que ele enfrentasse os sacerdotes de Baal e provasse que só existe um Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso único Deus, o Deus de Jesus Cristo. E como é que Deus preparou? Acompanhe aí a leitura. E a palavra de Deus veio a Elias, dizendo: parte daqui. Agora a palavra era para ele. Parte daqui e toma a direção do Oriente, vai esconder-te junto à torrente de Carite. Era um riozinho, porque torrente é justamente esses riachozinhos, mas que acontecem por causa das chuvas que vêm ou das geleiras que vêm do alto das montanhas. Então forma uma torrente. Nós temos aqui, por exemplo, de longe nós avistamos certos pontos brilhantes, como se fosse de prata, aqui na Serra da Mantiqueira. A gente fica pensando, o que é aquilo? Sim, são torrentes, são águas que caem lá de cima. Só que porque elas existem em fontes de água, mas naquele país seco, não havia essas fontes de água. Só acontecia isto quando havia chuvas no alto da serra, ou quando havia degelo. Então degelando formava aquela torrente. Portanto é uma coisa por um tempo. O próprio profeta Elias acabou profetizando que haveria uma seca interminável, e Deus está mandando que ele vá viver na beira dessa torrente. Parte daqui, toma a direção do Oriente, vai esconder-te junto à torrente do Carite, a leste do Jordão. Deus deu todas as coordenadas, versículo 4: lá beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que lá te deem alimento. Meu Deus do céu, Elias precisa depender de uma torrente, que ele bem sabia se era uma torrente, ela tinha uma vida curta. E por outra, Deus estava dizendo que os corvos, sabe que corvo é corvo, né? É que iriam trazer-lhe o alimento, iam trazer-lhe pão todos os dias. E a palavra de Deus continua, versículo 5: e Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, uma obediência restrita a Deus. Foi morar junto à torrente do Carite, a leste do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. E quando a torrente parasse de ter água? E se o corvo não viesse aquele dia? Porque não era um corvo ensinado. No fundo, não era no corvo que ele tinha que colocar a sua confiança. A sua confiança estava em Deus, unicamente em Deus. Não era naquela torrente, porque claro, até ficar sem comer a gente aguenta um bom tempo, mas sem beber ninguém aguenta. Ainda mais com toda aquela seca, com todo aquele calor próprio daquele lugar. E quando a torrente secasse, Deus estava treinando Elias para colocar a sua total dependência em Deus e para confiar totalmente em Deus.
meus irmãos, até mesmo pelos reveses que estão nos acontecendo. E agora me entenda bem, também os reveses que estão nos acontecendo, também os problemas que nós enfrentamos, que muitas vezes nós acabamos maldizendo e achando e dizendo: Deus me abandonou, Deus me largou, eu sou tão bom, eu sou tão de Deus, eu faço tantas coisas por Deus, e justamente comigo, justamente na minha família, é no meu casamento, é com o meu filho, é com a minha filha que vem acontecer isso. E quantas vezes nós realmente até desdizemos tudo aquilo que antes foi objeto da nossa fé, porque o problema bateu na porta da nossa casa, e a gente esperava por tudo, que os problemas acontecessem na casa do vizinho até, no apartamento ao lado, ou na casa ao lado, mas na minha, não. Na minha família, não. Que a doença não atingisse alguém da minha casa, que a doença não atingisse a mim, só que atingiu. E quantas vezes nesta hora nós eclipsamos? Graças a Deus que eu estou dizendo a palavra correta, eclipsamos, é só eclipse, porque Deus continua a brilhar. O sol de Deus continua forte, 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 mas infelizmente está acontecendo um eclipse na sua vida. Talvez eu esteja falando a pessoas que estão vivendo eclipse. Pessoas aqui, pessoas em casa. Porque veja, nem estou falando de perder uma confiança total, mas em certas situações, em certas coisas da nossa vida, da nossa situação, do nosso trabalho, daquilo que nós enfrentamos, da nossa paróquia, do nosso grupo, da nossa comunidade, da nossa família, da nossa saúde. Nesse setor da nossa vida está havendo um eclipse, e hoje o Senhor está dizendo, inclusive com esses problemas que você enfrenta, que não foi eu quem mandei, mas eu estou usando de tudo isso, porque eu preciso preparar você, porque você é meu filho, você é minha filha, e além disso eu preciso fazer de você meu profeta, minha profeta, como eu fiz de Elias. E se você não for treinado numa total dependência de mim, aprendendo a confiar totalmente em mim, você não vai aguentar, porque o mundo está ficando cada vez mais seco, e já já a torrente do mundo vai parar, porque o mundo está confiando numa torrente que não tem águas vivas. Assim como uma torrente é uma coisa temporária, aquilo em que o mundo tem colocado a confiança, e o Senhor está jogando na nossa cara, e você também, meu filho, e você também, minha filha, isso é coisa passageira. Você só pode confiar em mim, fonte de água viva e portanto perene, e para isso você precisa ser treinado. Isso é questão de treino. Foi por isso que eu treinei Elias, e é por isso que eu estou treinando você. Deus está dizendo, Ele sabe das suas situações, Ele sabe das suas dores, mas Ele é Pai, e Ele sabe como dizer: eu estou testando você, até me aproveitando dessas situações que acontecem na vida de qualquer pessoa, que está acontecendo. Se veio seca, a seca é para todos. Se vieram os problemas, e os problemas vieram por cima da nossa cabeça, em cima da nossa casa, em cima dos nossos filhos, em cima dos seus casamentos, está dizendo o Senhor, e veio mesmo, veio para todos. Estou me aproveitando disso para treinar você, só que você tem tirado o corpo, você tem fugido, você tem até mesmo se revoltado contra mim, como se você fosse um filhinho de papai. Mas eu não preciso de filhinho de papai, eu preciso de filhos e filhas a quem eu prepare para enfrentar a dura situação em que o mundo já está, e que precisam ser meus profetas, não tanto falando, mas sendo aqueles que confiam em mim. Elias só pôde realizar a missão que eu confiei a ele, porque ele se deixou treinar. E eu estou treinando você.
eu estou treinando você. Pena que você não tinha se apercebido. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para nós. Ainda ontem nesse palco eu estava assistindo, aconteceu mais uma vez o programa, dessa vez ao vivo, da Renovação Carismática, que acontece todos os domingos, pela nossa televisão. Eu vi quando você estava pregando. Parabéns. Meus irmãos, nós, que pela graça de Deus tivemos a graça do batismo no Espírito e a graça dos dons, nós vimos o poder, temos visto o poder de Deus se exercendo. Mas justamente pelo fato de vermos o poder de Deus se exercendo, porque nós vimos verdadeiros milagres na nossa vida e na vida dos outros, infelizmente parece que nós nos tornamos filhinhos de papai, a quem Deus tem que vir correndo qualquer machucadinho que a gente tem, e Deus não pode permitir nenhum probleminha na nossa vida. A gente já pediu pela cura de outras pessoas e as pessoas foram curadas, verdadeiros milagres aconteceram de curas. Só que quando a doença chega a nós, desculpe, mas nós afrouxamos e caímos no chão como crianças birrentas, reclamando de Deus, revoltadas com Deus, ou pelo menos entrando em eclipse. Então toda a nossa fé, nós que vimos milagres, nós que fomos instrumentos de milagres para os nossos irmãos, claro, Deus fez os milagres e nós fomos os instrumentos, fomos os portadores, nós entramos em eclipse, e parece não, pior, a nossa fé se esvai, e tudo aquilo que nós vimos e tocamos parece que não existiu. Esse Deus que nós experimentamos parece que não existe mais. Meus irmãos, é por isso que o Senhor está dizendo hoje, como eu disse a vocês, a liturgia está mostrando um recomeço. Nós voltamos para as bem-aventuranças, nós voltamos para o Antigo Testamento e recomeçamos com Elias, o homem preparado por Deus para enfrentar a situação do mundo naquele tempo, porque é a nossa situação. Estamos sendo preparados por Deus para enfrentar a situação do mundo, da secura na qual nós já estamos, Nós já estamos em seca. Muita gente perguntando quando é que virá essa seca, enquanto nós estamos já sem saliva na boca, precisando, rogando, pedindo gotas de água, necessitados de beber um pouquinho, porque a nossa garganta já está seca. Meus irmãos, a seca já chegou. E é por isso que o Senhor se apressa em nos treinar. E é por isso que Ele quer que nós cheguemos à situação daquele salmo, em que a gente diz: acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo e até o fim. Acostumei. E esse acostumar é muito importante, que vem dizer de criar o costume. Acostumei. Eu sei que eu treinei, eu sei que eu pus em treinamento, experimentei, provei, mas o acostumei ajuda muito. Acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo e até o fim. Repete para você mesmo, repete para o seu coração: acostumei o meu coração a confiar sempre, em tudo e até o fim. Acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo e até o fim.
É isso que o Senhor está fazendo conosco. É preciso que nós possamos dizer: acostumei meu coração a confiar sempre, confiar em tudo, confiar até o fim. Amanhã o Senhor vai continuar, porque amanhã você vai ver a torrente secou. A torrente secou. Mas desde hoje nós repetimos, como nós estávamos cantando, como é que era aquela música mesmo, que foi o início da nossa celebração, que eu acabei trocando a letra. Sim, confiarei, Senhor, confiarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria, confiando em Ti. Confiarei, Senhor, confiarei, Senhor, confiarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria, confiando em Ti. E repete comigo: acostumei meu coração a confiar. Acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo, e até o fim. Confiarei, Senhor,